Tá certo? Então, muito bem. Bem, Vamos começar então o nosso estudo. Nós temos falado, né, sobre a busca, realmente a questão, né, o nosso tema, ele desde o começo a gente começou a falar uma série sobre em busca da maturidade, e essa é a nossa proposta. Falamos e terminamos falando um pouco agora, nessa parte final, sobre características do que é ser um bebê espiritual, do que é ser infantil espiritual, uma pessoa que é infantil espiritualmente falando. E nós começamos a falar, na parte final e o encerramento, características de adultos espiritualmente falando. Então, a primeira que nós falamos foi exatamente que os adultos eles são pessoas preparadas, são pessoas que se preparam, né? Nós lemos lá em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, a pessoa madura espiritualmente é aquela que consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso se deve ao quê? Se deve ao fato dela ser uma pessoa dedicada à palavra e exercitar essa vida, esse crescimento espiritual, esse exercício, né? Porque na verdade é um exercício, né? É um exercício em todos os sentidos, porque para a gente crescer espiritualmente é necessário disciplina, é necessário abnegação, é necessário renúncia. Tudo aquilo que a gente vê no exercício, até pensando fisicamente, a gente vê do lado espiritual também aquilo que a gente tem que fazer para alcançar esses objetivos. Aproveitar, deixa eu tirar essa minha almofadinha daqui que está feia. Está na filmagem. Não podia ser diferente. Então, olha só. Então, nós falamos sobre isso. E eu quero falar hoje sobre as características finais. Uma outra característica muito importante está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse versículo aqui ele traz duas características. E eu vou falar a primeira dela. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela unifica o corpo. Ela trabalha para que o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. É a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quando nós olhamos e vemos é, 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 isso sendo colocado, um crente maduro, ele é sensível e ele trabalha e ele está sempre atento ao quê? A unidade do corpo de Cristo. Ele preserva e ele faz tudo para que este corpo se torne cada vez mais coeso. E como é que nós trabalhamos para a unidade do corpo? Primeiro, é reconhecendo qual o nosso lugar no corpo. Isso é muito interessante. Ninguém que esteja trabalhando para que o corpo seja unido, uma pessoa que está trabalhando para isso, ele tem que saber qual é o seu lugar no corpo. Por quê? Porque ele não vai ficar nem com ciúme, nem com inveja, e nem vai interferir no trabalho do outro. Porque ele sabe qual é o lugar dele. Sabe, essa questão dessa maturidade é algo realmente muito importante. Porque um dos maiores problemas que nós encontramos dentro da igreja, como corpo, é exatamente as facções, as divisões. E elas se dão, lembra que nós falamos que o bebê, ele divide, que o bebê ele separa, ele causa contendas? O maduro, ele faz exatamente o contrário disso. Ele trabalha para que este corpo permaneça unido. Por quê? Porque ele sabe que não há vitória na divisão. Ele sabe que não há nenhum benefício em estar trabalhando ou dividir aquilo que deve ser unido. Então, uma pessoa madura, ele visa e ele trabalha e ele abre mão, né, até daquilo que é direito, que é vontade dele, para o quê? Para que o corpo permaneça funcionando de forma unida, de forma coesa. Então, uma pessoa madura considera a unidade de uma prioridade dentro da sua vida. Por quê? Porque ele sabe qual é o seu lugar. João 17, 21,
Jesus ele falou o seguinte: olha, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus ele ensina e ele fala sobre essa questão de ser um com o Pai e o Pai um com ele. E, ao mesmo tempo, ele também fala que nós devemos ser um com os outros, um com o outro. Então, nós devemos formar e termos essa coesão, essa unidade como corpo. Então, a gente nota que menino é egoísta, não é verdade? Criança é egoísta. Criança sempre puxa para si, criança sempre quer o dele, criança sempre quer para ele. A gente nota isso, é uma característica, né? Você dá um brinquedo para um e um brinquedo para outro, você pode notar, né, que dependendo, um começa a brincar, o outro vê o brinquedo, tem um na mão dele, mas ele quer o brinquedo do outro. Vai lá e puxa para ele. É típico de menino, é típico de criança. Então, quando a gente observa essas coisas, quando a gente olha essas coisas, a gente consegue trazer isso também para o mundo espiritual, para a vida da igreja. Ou seja, quando a gente é criança, a gente fica lutando por coisas nossas. A gente quer eu quero eu quero o meu direito, eu quero a minha vontade, eu quero o meu espaço, eu quero o meu holofote. Mas quando a gente atinge a maturidade, a gente entende que cada um tem o seu lugar no corpo, que cada um tem o seu espaço no corpo. Então, isso é muito importante nós compreendermos. Ou seja, é que eu sabendo qual é o meu lugar, eu respeito o lugar do meu próximo. Eu respeito o lugar daquele que está ao meu lado, trabalhando em prol do reino, né? E uma das coisas que mais enfraquece a igreja é exatamente a divisão que acontece no meio dela. E, geralmente, as divisões acontecem porque nós estamos brigando pelo que nós desejamos, pelo que nós queremos, pelo que nós achamos que é o correto. E não pensamos como o corpo, o que Cristo quer de mim, aonde Cristo me quer, né? E eu acho muito gostosa essa visão de corpo. E eu sempre falo na igreja algo que para mim é verdade. Irmãos, na igreja não existe ninguém mais importante do que ninguém. Ninguém. A pessoa mais importante na igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. A glória é dele, a honra é dele. Tudo é para ele, né? E eu falo isso sem, sabe, sem querer parecer, né? Ai, que humildade. Não, não é isso, não, é de verdade. Porque eu sou o pastor. Eu não me considero e não me vejo mais importante do que nenhum, né, dos membros da igreja. Por quê? Porque a minha função, o meu lugar no corpo é esse. E Jesus mesmo ensinou uma coisa, não é? Jesus falou o seguinte, que aquele que é o maior, não no sentido de ser mais importante, mas aquele que tem uma posição de liderança, que esse seja o quê? Servo de todos. Não foi isso que ele ensinou? Então, é muito interessante isso. É muito interessante quando Jesus fala assim, não, aquele que é o maior, que seja servo de todos. Quando ele fala maior, ele não quer dizer que, porque ele usou esse termo, não, então quer dizer que eu que sou superior. Não, ele fala maior naquela posição que ele ocupa, aquele que alcança a liderança. Ou seja, quanto mais liderança nós temos, quanto mais liderança eu alcanço, mais serviço eu tenho que prestar, mais servo eu tenho que ser. Então, isso é fundamental nós entendermos, porque quando nós olhamos para o nosso próximo dessa forma, quando nós conseguimos viver a igreja dessa forma, acaba e tira muito dessa questão do apontar o defeito. Não. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu grau de importância, cada um tem que exercer o seu ministério dentro da igreja. E isso também é algo muito salutar, porque a maturidade faz com que eu pare de buscar aquilo que não é o meu lugar. Por exemplo, é, tem pessoas que não levam jeito para o louvor, nós sabemos disso, né? Pessoas que não levam jeito para cantar, para estar na frente ministrando. Por exemplo, uma pessoa extremamente tímida, tímida. Não estou falando que uma pessoa tímida não possa ser usada por Deus. O Espírito Santo capacita e ela faz. Mas uma pessoa que é tímida, mas ela não consegue falar em público.
sabe? Não tem? E ela é uma pessoa serva e tudo. Dificilmente essa pessoa vai servir para ficar ministrando na frente da igreja. Ou seja, cada um de nós temos características, né? Uma pessoa extremamente desafinada não pode falar que ela tem o dom de cantar. Não dá. Uma pessoa que não tem ritmo nenhum não pode pegar um violão e falar que vai tocar sem ritmo. Ou seja, cada um de nós temos dons, temos talentos, temos o nosso lugar. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: é que quando nós somos maduros, eu entendo qual é o meu lugar. Eu não fico procurando aquilo que eu quero, mas eu entendo e eu aprendo aonde Deus quer que eu esteja. E aí eu me submeto, né? Por quê? Porque quando eu entendo que a unidade e esse corpo funciona dessa maneira, não importa se eu sou aquele que limpo a igreja, eu sou tão importante quanto aquele que prega a palavra, né? Eu sou tão importante quanto aquele que está tocando. Não importa que eu seja aquele que esteja na porta recebendo e dando bom dia, irmão, seja bem-vindo. Ele é tão importante quanto aquele que faz uma oração pelos enfermos na igreja. Então, não tem diferença. Quando nós entendemos qual é o nosso lugar, as coisas funcionam assim. E só vão entender e só vai compreender dessa forma quem? Uma pessoa que alcança a maturidade espiritual. Outra coisa que acontece, outra característica de alguém adulto espiritualmente, também está nesse versículo de Efésios 4:13, né? A primeira parte dele diz assim, que nós lemos: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Essa é a primeira parte, essa unidade da fé. O crente maduro entende a unidade da fé e esse conhecimento de Deus. A segunda parte fala assim: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, adultos, pessoas adultas espiritualmente, elas exibem, elas manifestam semelhança com Cristo. Olha que isso é pesado, hein? Elas manifestam semelhança com Cristo. E o interessante é que elas manifestam isso. Isso não quer dizer que é o fim, que ela já se tornou o santo, o mais espiritual de todos. Não. Ele manifesta essa semelhança com Cristo e continua crescendo neste caminho. A Bíblia fala que nós chegamos à maturidade, atingimos a medida da plenitude de Cristo, ou seja, nós vamos sendo trabalhados para nos parecermos com Cristo. Ou seja, à medida que o cristão se aproxima de Cristo, à medida que nós conhecemos mais a Jesus através da oração, através da leitura da palavra, lembra que nós falamos sobre isso? Que crescimento espiritual passa por essa vida devocional. Então, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, através da oração, através da obediência à palavra de Deus, mais parecido com Ele nós vamos nos tornar. E é interessante isso, irmãos. Eu gosto muito desse exemplo. A primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãs foi na igreja de Antioquia. E por que elas foram chamadas de cristãs? Porque elas viviam como Cristo vivia. Olha ali os cristãos. Por que eles são cristãos? Porque eles viviam a vida de Jesus. Eles viviam aquilo que Jesus ensinava. Eles viviam aquilo que Jesus vivia. Então, nós hoje, como pessoas que estamos nos auto-intitulando cristãos, nós temos que evidenciar também essas características. E quanto mais maduros nós formos, mais essa semelhança vai aparecer em nós. E quando eu falo essa semelhança, irmãos, é óbvio que nós nunca chegaremos a essa perfeição enquanto estivermos nesta vida. É claro que nós sabemos que ser maduro e perfeito, né, nesse sentido, é impossível na sua totalidade. Paulo mesmo diz lá em Colossenses 1:28, ele diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está falando, olha, nós estamos ensinando para que você se torne perfeito.
Mas nós sabemos que aquilo que é corruptível só se revestirá de incorruptibilidade na volta de Jesus. Nós sabemos que a perfeição só vem com essa concretização total da obra de Cristo em nós. Mas nós devemos perseguir isso e, de uma maneira ou outra, seja em pequenos detalhes, seja em pequenas ações, seja de uma maneira pequena, nós começamos, quando vamos atingindo a maturidade, nós começamos a manifestar essa semelhança com Cristo. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Quando nós vamos atingindo a maturidade, nós vamos nos tornando pessoas que perdoam com mais facilidade. Não é verdade? A gente consegue perdoar mais. Por quê? Porque, irmãos, quanto mais maduro eu sou espiritualmente, mais eu entendo o perdão. Porque eu entendo o quanto Deus me perdoa. Eu entendo o quanto Deus é misericordioso e gracioso comigo e que não fica jogando na minha cara o meu pecado, mas ele me perdoa e me aceita. Então, quando eu amadureço, eu entendo também que o meu próximo, ele também tem direito, ele também tem merece a chance de ser perdoado, porque ele é tão falho quanto eu. Então, eu exerço esse perdão com muito mais facilidade do que eu fazia antes. A gente vai manifestando o amor, o perdão, a misericórdia, a graça. A gente vai aprendendo, quanto mais tempo quanto mais maduro a gente vai sendo, a gente aprende a se calar diante de uma ofensa. Jesus, né, foi vituperiado, ele foi maltratado, falaram mal dele, e a Bíblia fala que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ou seja, ele é um exemplo a ser seguido. Então, nós aprendemos também, olha que interessante, que quanto mais maduros nós somos espiritualmente, nós vamos crescendo, nós entendemos que mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas ações têm que acompanhar o que eu falo. Não adianta eu ser um fariseu. Não era isso que o farisaísmo falava? Olha, Jesus nunca criticou os fariseus pelo que eles ensinavam. Você vai ver que Jesus na Bíblia não fala que os fariseus ensinavam alguma coisa errada. Jesus critica eles por não viverem aquilo que ensinavam, né? Vocês colocam muito peso sobre as pessoas, não ajudam em nada. Vocês cobram isso, mas não fazem aquilo outro. Vocês são sepulcros caiados, por fora bonitinhos, mas por dentro estão podres, né? Ou seja, Jesus não critica a mensagem dos fariseus, Jesus critica a atitude dos fariseus. E é por isso que ele chama eles de hipócritas. E virou, né, fariseu, que era uma seita, que era uma seita dentro do judaísmo, virou um sinônimo para nós cristãos de quê? De hipocrisia. Né? Se você quer chamar alguém de hipócrita, você vira para ele e fala: você é um fariseu. Já ficou claro o que você quis dizer. Olha lá o fariseu. Quer dizer o quê? Alguém que fala algo que ele não vive. Então, é muito importante nós entendermos isso, que o cristianismo nos leva a vivermos uma autenticidade de vida. Então, a pessoa madura espiritualmente, ela vive essa semelhança de quê? De falar e viver. E era o que Jesus falava e fazia. Por exemplo, tem uma passagem muito interessante nos evangelhos, quando as pessoas falam: olha a autoridade com que ele fala, porque ele ensina não como os fariseus. O povo fala isso. O povo notou isso, porque o povo notava que Jesus ele não apenas falava sobre o amor, mas ele vivia o amor. Jesus não apenas falava sobre a obediência, ele vivia a obediência. Ou seja, aquilo que ele falava era o que ele vivia. Então, nós precisamos ter essa posição e sabemos o seguinte, irmãos, que amadurecimento é um ato contínuo. É algo que vai acontecer conosco até o fim, né? Por exemplo, nós somos adultos hoje. Eu sou adulto, eu estou olhando aqui, todos que estão na tela, aqui presentes, todos são adultos. Agora eu pergunto, mesmo sendo adultos, nós continuamos amadurecendo?
Não só na questão de envelhecimento, né? É lógico. Amadurecer, ficar cabelo mais branco, mais enrugado e tudo. Não, eu estou falando amadurecimento no sentido de conhecimento, no sentido de sabedoria, no sentido de entendimento da vida, no sentido de aprendermos a lidar com as adversidades. A idade faz isso com a gente, né? Eu acho interessante, por exemplo, quanto mais tempo de casados a gente tem, mais maduro fica o nosso relacionamento. E essa maturidade de relacionamento dentro do casamento nos leva ao quê? A atitudes diferentes. A gente briga muito menos e, quando tem que lutar, luta por aquilo que é importante e não por coisas banais, não por coisas pequenas. Quando a gente começa a vida da gente a dois, a gente briga até, né? Se a pasta de dente está sendo apertada no meio ou em cima, se a toalha está largada na cama ou não, né? Se deixou a roupa no chão do banheiro ou se botou dentro do cesto. Então, a gente sabe, a gente discute por tantas coisas que no final a gente vê o seguinte: essas coisas incomodam, mas você consegue trabalhar e saber que existem coisas muito mais sérias e importantes para serem trabalhadas do que isso. Isso é um sinal de maturidade. E Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só, o crescimento espiritual, essa maturidade espiritual, esse aprendizado e esse tratar de Deus em nossos corações para que nos tornemos semelhante a Cristo, é uma obra que vai ser feita em nós e completada até quando? Até o dia de Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo isso, ele está falando o seguinte: olha, eu sei que Deus vai completar essa obra. Ele vai trabalhar e vai completar a obra até que Jesus venha. Até que Jesus venha, essa obra vai continuar sendo feita e vai continuar sendo trabalhada em cada um de nós. Outro ponto importante aqui para nós vermos que uma pessoa madura também, ela faz o seguinte: ela conhece a doutrina da palavra e ela é madura ao pensar sobre a palavra. Irmãos, isso é muito importante. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 20. Olha que interessante. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Eu vou repetir essa parte. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Aqui, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está falando o seguinte: olha, a gente não pode viver como uma criança. Quanto ao mal, eu tenho que ser como uma criança. A criança é pura, é isso que ele está falando. A criança não tem a maldade, né, de fazer algo proposital. Essa maldade que a gente fala é fazer aquela coisa proposital. Ele está falando, quanto à maldade, você tem que ser pura como uma criança. Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. Nós sabemos que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas não essa maldade de fazer por ser mal, por desejar o mal. A criança faz pela sua natureza, pelo seu jeito, por aquilo que está nela, mas lembrando que ela não é má, né, propositalmente. Ela não está fazendo assim, eu estou fazendo agora para... Não. Ela faz de uma forma, como a Bíblia diz, a estultícia está ligada ao coração da criança. É essa natureza enfraquecida, né? Todas as nossas faculdades atingidas pelo pecado que nos fazem agir dessa forma. Mas quanto aos pensamentos, eu não posso pensar como uma criança. Por quê? Um adulto que age e pensa como uma criança, ele age como uma criança. E nós temos que ser maduros na forma de pensar, né? É por isso que a Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser pessoas maduras na forma de agir, de pensarmos. Nós não podemos ficar pensando como aquele pensamento infantil, aquele pensamento que não acrescenta. Não, irmãos. Nós temos que pensar como adultos, ou seja, de forma consciente, de forma planejada, sabermos no que cremos,
saber o que nos orienta, sabermos tomar as nossas decisões espiritualmente falando, baseados naquilo que é a palavra de Deus que tem trabalhado em nós. Sabe, nós vemos muito, irmãos, muito, infelizmente, nós vemos muitas pessoas na igreja que agem como crianças, que agem como crianças, que pensam como crianças. Pensam na hora de, por exemplo, alguém teve um destaque, eu não tive. Ele se ofende. Alguém ganhou alguma coisa, eu não ganhei. Ele se ofende. Alguém recebeu alguma coisa que eu acho que deveria ser para mim, pronto, já é motivo de transtorno. Sabe, alguém me chama a atenção, eu abandono, eu me ofendo, eu não vou mais, eu não quero. Sabe, irmãos, isso não pode acontecer com a gente. Nós temos que agir como pessoas maduras. Nós temos que pensar e entender que a Bíblia traz para mim uma consciência de verdade que eu preciso vivê-las. Em Provérbios, capítulo 2:6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, nós precisamos entender que a Bíblia fala que é do Senhor que vem a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, que eu, como adulto, eu tenho que ter. Então, eu tenho que agir dessa forma. Eu não posso continuar sempre agindo como uma criança espiritualmente falando. Provérbios 7:4 diz: diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Ao contrário de bebês, irmãos, espiritualmente falando, uma pessoa madura, ela se aprofunda e ela procura compreender com profundidade aquilo que a palavra de Deus diz sobre a vida, sobre o que ela tem que ser e como ela tem que viver. Um cristão maduro, amados, é uma pessoa que se alimenta da sabedoria de Deus. Isso é muito interessante. Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Outro dia eu vi uma definição muito legal. Alguém falou qual a diferença entre inteligente e sábio. Aí uma pessoa respondeu o seguinte: o inteligente consegue sair de qualquer buraco que ele caiu. O sábio não cairia naquele buraco, né? O inteligente vai conseguir sair do buraco que ele caiu. Ou seja, ele vai sair. O sábio, ele não vai cair no buraco. Então, é melhor ser sábio do que inteligente nesse sentido. Então, a Bíblia fala isso. E nós precisamos, então, guardar isso em nossos corações. Saber que se eu sou adulto, eu tenho que conhecer a palavra. E se eu conheço essa palavra, eu tenho que ter pensamentos e ações que coadunam com ela. Eu não posso pensar como uma criança, eu tenho que pensar como um adulto. Quanto à maldade, sim, eu não devo ser como, né, maquiar, planejar o mal, mas quanto às coisas de Deus, eu devo pensar como adulto e ter discernimento para não agir e viver como uma criança espiritualmente. E aí, irmãos, nós chegamos então ao encerramento. E a grande questão é, nós temos aqui uma lista que pode descrever os bebês e os maduros espiritualmente. Bebês espirituais ou infantil espirituais agem negativamente à admoestação e ao chamamento das Escrituras, ou seja, a pessoa rejeita aquilo que a palavra de Deus diz a ela. Quando Deus a confronta, ela reage, ela, eu não quero, isso não é para mim. Ou seja, ela não pode ser disciplinada, corrigida. Assim é um bebê. O bebê espiritual, a inveja, a ambição são mais importantes do que a unidade do corpo de Cristo. Eu preciso ser ressaltado. Eu preciso aparecer. Isso é mais importante do que o corpo. Outra coisa, ele se sente desconfortável em ambientes onde a Bíblia está sendo estudada e está sendo pregada. Por quê? Porque aquilo o confronta. Você quer ver alguém que é um bebê espiritual? Ele não suporta estudo bíblico. É verdade, foge. Por quê? Eu não consigo. Eu vou falar algo aqui que é uma coisa muito séria. Eu já vi muitos homens casados falarem que não gostam de participar de encontros de casais. E eu vou falar uma coisa.
tanto homens como mulheres também, que podem falar: eu não gosto muito de encontros de casais, eu não gosto muito de participar desses encontros, de estudos assim. A maioria das pessoas não gostam, não é porque aquilo vai ser falado é ruim, é porque muitas vezes ele não quer ser confrontado com quem ele é. Então, alguém que não é crescido espiritualmente, ele foge do ambiente aonde ele vai ser confrontado. Ele gosta, por exemplo, é por isso que nós vemos hoje em muitas igrejas as pessoas indo atrás de quê? De mensagens motivacionais, de cultos que são só festa. Louvor maravilhoso, banda maravilhosa, telão, parede preta, luz piscando, fumaça subindo, e dança para cá, pula para... É uma maravilha. E palavra rasa. E palavra rasa. Palavra que não confronta, palavra que não nos leva a pensar quem somos. Por quê? Porque quando a pessoa vai para um ambiente, vai para uma igreja onde a palavra é pregada, onde o estudo da Bíblia é levado, onde a mensagem é levada e ela é confrontada com quem ela não gosta, ela foge. Essa é uma característica do bebê. Espiritualmente falando, o adulto é diferente. Primeiro, ele conhece bem a palavra de Deus e discerne o que é verdadeiro e o que não é. Essa é uma verdade, irmãos. Alguém que é maduro espiritualmente, ele não é jogado para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Ele sabe, ele procura conhecer a palavra e ele discerne espiritualmente as coisas que ouve. Espera aí, o que o pastor Elcio está falando não é de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo na palavra. Peraí, o que o pastor Elcio está falando é de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo isso na palavra. Ele discerne. Isso é um sinal de maturidade. Ele procura unificar a igreja, purificar, proteger o corpo de Cristo, ainda que isso lhe custe algo. Né? A pessoa madura, ele visa a unidade deste corpo. Ele se parece com Cristo e ele cresce. E ele continua crescendo nessa aparência, nessa semelhança, dia a dia, porque ele permite que o Espírito Santo trabalhe nele. Porque ele permite que o Espírito Santo fale com ele. Não que nós nos tornemos perfeitos, mas que sejamos sempre trabalhados para a perfeição. E, por último, ele conhece as doutrinas e ele raciocina sobre elas e age e pensa nelas como adultos e não como crianças. Então, irmãos, essas são as características diferenças entre um bebê e um adulto espiritualmente. E a nossa grande questão é: quem somos nós? Quem somos nós espiritualmente falando? Aonde nós estamos? A minha oração, amados, é que esse estudo nos ajude a buscarmos a maturidade espiritual. É que todos os textos que nós lemos, tudo que nós falamos desde o primeiro estudo sobre essa questão, sirva para nós como um despertar para que nós não continuemos no patamar que nós estamos. Se você olhar para você e falar assim: não, eu já sou um adulto espiritual. Amém. Mas continue crescendo nessa sua vida adulta. Mesmo sendo adulto, a gente pode continuar crescendo nessa vida adulta. Porque, como eu li ali em Filipenses, que Paulo falou, eu sei que aquele que começou a obra é poderoso para completá-lo até o dia da volta de Cristo, até o dia do Senhor, né? E terminando, eu gostaria de realmente ler e dizer para vocês aquilo que a palavra de Deus diz: seja sóbrio e vigilante. Vamos ser sóbrios e vigilantes. Pedro recomenda isso. Seja sóbrios e vigilantes, né? Lembrando que o inimigo das nossas almas continua e está ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Mas nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E nós só vamos conseguir sermos sóbrios e vigilantes e resistirmos neste mundo mal se nós formos pessoas maduras espiritualmente. Que Deus possa abençoar o coração de cada um que aqui está, no nome de Jesus. Amém? Está aberto aí, se alguém quiser falar, perguntar, acrescentar, fique à vontade neste momento. Muito bem. Não havendo nenhum comentário,
nós vamos estar encerrando, então, orando ao Senhor nesse instante.